Então não adianta você que foi forjado neste momento dessa tua encarnação como um fruto vindo de árvore boa, por isso que você não consegue ser mal, mesmo que você quiser. Quantas vezes você já falou, eu vou virar tudo, eu vou ser ruim, viu? Daqui para frente todo mundo só aproveita de mim, todo mundo só quer, eu vou ser ruim também, Mentira, você não vai conseguir. Você consegue ser obsedado, ser perseguido, né? Mas virar, você não consegue, porque você não foi forjado assim. Amém. Entenderam? Agora, o próprio texto diz, perseguido você vai ser até o fim. Não existe graça. Você pegar dois times de futebol, que são adversários, tirar um time e falar para o outro, joga sozinho. Perdeu a graça. Jogar sozinho? Nosso time vai jogar sozinho? Perdeu a graça, tem que ter adversário. Se tirar o adversário do nosso campo, perde a graça. Entenderam ou não? Imagine você, nós, indo para um lugar onde tudo é cor-de-rosa, tudo é uma maravilha, tudo, pensou, estalou o dedo, acontece. Nós vamos cansar logo, gente. Por isso tem que ter oposição. Entenderam? Então em Jeremias aí, nós conseguimos ler esse exemplo, e no versículo 18, para terminar ele, diz assim, 17: mas te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, chaga é a encarnação, diz o Senhor, porque te chamam a enjeitada, dizendo, é um encarnado, é Sião. Assim diz o Senhor. Esse Senhor que está falando aqui não é o obsessor, né? É o outro, do outro lado. Acabarei o exílio das tendas. Cada tenda representa uma encarnação. Acabarei o exílio das tendas de Jacó. Apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre as suas ruínas, e o palácio permanecerá no seu devido lugar. O palácio é espírito. Por exemplo, o obsessor deu um carro barulhento para essa criatura e ela acha que ela está fazendo sucesso com o carro barulhento dela. E é o obsessor que está agindo na cabeça dela, dessa criatura aí. Entendeu? E ele acha o maior barato. Né? É como esse som agora que essa garotada ouve. Treme parede. Ele acha lindo. Quem está agindo? O obsessor. Está acabando com a saúde, com tudo. Está incomodando todo mundo. Então a função do obsessor é o seguinte: eu quero destruir tudo. Quero acabar com tudo. É a função do obsessor. Entenderam? Por quê? Porque tem meia dúzia de gente boa e eu não gosto de gente boa. E aí você tem que pegar o obsessor e falar: não, vem cá, olha, um negocinho, deixa eu te explicar. E aí você vai explicando. Então quando você conversar com o teu obsessor, vem cá, Frederico, por que você está bloqueando o meu caminho nesse negócio aqui? Conversa com ele. De boca fechada. Ele vai responder. Ele vai responder, acreditem. Porque é o seguinte, aí você vai ouvir a resposta dele.
mas não é bom você fazer isso. Aí você começa a doutrinar. Por quê? E você fazer isso, olha, não adianta ficar choramingando. Ele não tem dó. Precisa orientar. Não choraminga não. Ah, mas eu sou tão pequenininho, tem dó de mim. Você não tem dó nada. Quanto mais você chorar, mais ele vai aumentar a pressão. Entenderam ou não? Não mostra fraqueza não. Você tem que mostrar, olha, você faz teu papel assim, 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 assim. Lembra que eu falei do enfrentamento para a matéria, para dar uns tapas na matéria, etc e tal, para acordar, para ver como é que funciona. Agora você vai para o dirigente de cima. E aí você orienta e fala, não, não é bom você fazer isso, porque eu quero fazer assim, quero fazer assado, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Não adianta dar tapa na orelha dele. Ele não vai sentir. Esse daí não precisa apanhar. Esse daí tem que orientar. Entendeu? Porque às vezes a gente assiste uns exorcismos aí. Eu vi um outro dia que os padres subiam com o pé em cima da barriga da mulher e o padre era pesadão. Eu fiquei com dó da moça. Falei, não, vai matar a mulher. Subia no estômago e pulava. Sai, cabeça, sai, cabeça. Ah, meu Deus. Vai matar a mulher. E no mínimo o obsessor estava achando aquilo até legal e divertido. Né? Estava morrendo de rir. Entenderam? Então, a sabedoria faz você entender como lidar com a obsessão. E por que a obsessão está acontecendo? Excesso de preocupação. O excesso de preocupação traz a obsessão. Eu costumo sempre dizer assim, ó, em certas horas, né? Sabe por que você morre? Porque você tem medo da morte. Entendeu? Mesmo aquela pessoa que fala, eu não, mentira. Tem. Se é humano, tem medo de morrer. Ah, não, eu não. Só não vai ter aquele que está num sofrimento terrível, de dores, de enfermidade, aí ele quer se livrar da enfermidade. Mas em condições normais, então, por isso que vem a morte, a destruição. Por quê? Por influência do obsessor, que ele quer fazer sofrer, de alguma forma. Então, se você está numa determinada situação, num determinado problema, numa determinada fase, e você está 24 horas por dia pensando naquilo, percebeu que quando você está numa situação, aquilo fica na sua cabeça? Por que ele não sai? Porque o obsessor nessa hora está se alimentando.